Abre em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos ver como que vamos só contextualizar aqui. 1 Coríntios, gente, ele vai ter no capítulo 7 perguntas e respostas acerca do casamento. O que a gente entende é que, assim, Paulo estava trocando cartas com a igreja de Corinto. Eles tinham realmente dúvidas sinceras, né, sobre a vida prática, sobre algumas coisas. E a cidade de Corinto, para você ter uma ideia, é uma cidade profundamente promíscua. Era uma cidade portuária onde as pessoas aportavam seus barcos e desciam lá homens e mulheres, e eles subiam até os templos. E ali então era uma vida de muita promiscuidade. Você tinha o templo a deusa Afrodite, e lá havia as prostitutas sacerdotisas. Então era uma forma de cultuar os deuses através de sexo dentro dos templos. E era uma coisa assim inacreditável. Então, tanto na área da sexualidade, o templo deus Apolo também, homossexualidade havia nesses templos. Então, meus irmãos, para você ter uma ideia, o termo xingar a pessoa assim era pejorativo. Você é um corintiano, mas não torcedor do Corinthians, viu? Era um palavrão. Quando você dizia que uma pessoa era um corintiano, você é um corintiano. Geralmente eram pessoas que eram um termo pejorativo. Quem vinha de Corinto, o pessoal já ficava assim, nossa, porque lá era um antro de promiscuidade. Nessa área. Mas Deus é maravilhoso. Deus coloca uma igreja lá dentro daquela cidade. A cidade onde os templos eram uma coisa de louco. Uma cidade portuária, que geralmente cidades portuárias são assim mesmo, pessoas de passagem, em busca de satisfação dos seus prazeres, encostavam lá. Então a igreja de Corinto é uma igreja muito complicada nessa área. Se você ver no capítulo 5, ele vai falar sobre a impureza da igreja de Corinto. Ele vai falar lá no capítulo 6, verso 12 em diante, ele vai falar da sensualidade. E aí no capítulo 7, casamento, como é que é? Porque as pessoas naquela época, elas eram casadas, mas chegavam no final de semana, eles iam adorar no templo e deitavam com outras mulheres. Promiscuidade. Então, era uma bagunça essa área. Então, agora fundou uma igreja lá. Era uma coisa interessante. Por exemplo, algumas dessas sacerdotisas começaram a se converter. E uma marca que tinha na cidade, naquela época, as prostitutas sacerdotisas que adoravam no templo, elas viviam na cidade. E elas tinham os cabelos raspados. E quando elas eram identificadas, era uma forma de identificação naquela época, não tem nada a ver com os dias de hoje, obviamente. É por isso que a carta de Paulo vai falar para... Aí umas começam a se converter. E aí, até que voltasse a nascer o cabelo, ele fala assim, que elas tinham que usar lenço para cobrir, para que elas pudessem andar na cidade e as pessoas olharem e falar assim, não é mais prostituta. Olha que coisa interessante. Então, até isso a gente tem que entender o contexto cultural. Né? Há uma outra passagem que fala sobre cobrir a cabeça no sentido de reverência, mas aqui não. Na igreja de Corinto era uma marca, era a cidade mais promíscua que tinha, e nessa área era complicado. E essas pessoas estavam se convertendo, vindo para a igreja. Como que vai viver agora? Olha que situação delicada. Então, capítulo 7, verso 1, Paulo está orientando a igreja, agora, o capítulo todo, sobre vida conjugal. Qual que é o plano de Deus para essa área? É uma área que o inimigo havia dominado aquela cidade nessa área, e agora eles tinham que aprender a viver de uma forma que agradasse a Deus.
E fica claro no verso 1 que eles tinham dúvidas, eles queriam sinceramente, como nós vamos fazer agora, Paulo? O estilo de vida que a gente tinha realmente não devia agradar a Deus. Agora estamos na igreja e a gente quer saber como vive. E ele vai dar todas essas orientações, as mulheres iam ter que fazer assim, vamos pôr ordem, essa coisa. E sobre o casamento, olha o que o verso 1 diz. Quanto ao que me escrevestes, a igreja escreveu para ele. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Está orientando, então, uma igreja que a população daquela cidade não tinha esse compromisso mais, era uma coisa que estava morrendo naquela cultura, como nos dias de hoje, né? As pessoas não querem mais compromisso, né? E aí Paulo orienta, olha, por causa da impureza, é bom que cada um tenha a sua própria esposa e cada esposa seu próprio marido. Aí o verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente à esposa, ao seu próprio marido. Porque a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, olha que coisa interessante aqui, gente. Porque as pessoas falam assim que a Bíblia é machista, porque o homem tem poder sobre... Está colocando igual. Que no casamento, o projeto de Deus é igual, tanto o homem como a mulher, ambos não... Agora os dois tornaram uma só carne. O que ele está dizendo aqui? Que não dá mais para o homem chegar no final de semana e ir lá para o templo de Afrodite adorar e se deitar com as prostitutas sacerdotisas. Não dá mais. Porque agora você pertence à sua mulher. E está dizendo para a mulher também, ela não poderia... Você pertence ao seu marido. E não está dizendo só que o marido tem autoridade ou poder sobre o corpo da mulher. Não, está falando que é vice-versa. É mutualidade. O marido não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher tem mais poder sobre o seu corpo, porque os dois tornaram uma só carne. E a forma que Deus criou para que eles possam se satisfazer mutuamente e não dar brecha para outras coisas. Está dizendo claramente, a mulher não tem poder, mas o marido. E semelhantemente, verso 4, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas a mulher sim. Aí o verso 5, por isso então, não vos priveis um ao outro. Está falando o quê? Dessa conexão física, sexual, que Deus planejou dentro do casamento. Não vos priveis um ao outro. É um mandamento. E ele ainda diz mais. Salvo talvez, por mútuo consentimento, por um tempo, um breve período de tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes. Aí vem o ponto. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então está aí mais uma cilada. Percebe? Um âmbito totalmente cultural, uma questão totalmente humana, envolvendo necessidades físicas, biológicas, afetivas, do homem com a mulher, e Satanás está lá, de olho, procurando uma brecha. Mais uma cilada perigosíssima. Quantos e quantos homens, líderes, homens e mulheres, caíram nessa área. E Satanás trabalhou. Você tem inúmeras passagens bíblicas conhecidíssimas. Por exemplo, meus irmãos, o rei Davi. Precisamos lembrar lá na 2 Samuel. Não precisa abrir não, eu só vou ler rapidinho aqui. Só dar um panorama rápido, que eu lembrei de alguns aqui. Decorrido um ano no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel. E destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher. Viu uma mulher.
que estava tomando banho. E ela era muito formosa. Muita lição aqui importante já, viu? Davi mandou perguntar quem era. Disseram que era Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias. Você fala, ó, ela tem pai, ela tem marido, ela tem família? Não se mete. Mas aí é aquela questão, o poder, né? Dinheiro, sexo, poder. Eu sou o rei, eu posso. Ele tinha um harém, né? Mas foi lá pegar a mulher do outro. A Bíblia diz então que ele enviou mensageiros, trouxeram ela e ele se deitou com ela. E logo depois ela fica grávida. E toda a história de Betseba que a gente conhece, do profeta Natan que pôs o dedo na cara dele e falou tudo que falar. Meus irmãos, ele perdeu o reino dele, a carreira dele. A carreira dele, vida profissional, vamos pensar assim, foi destruída porque ele não soube se controlar. Ele viu e era uma mulher muito formosa. Quantos personagens no passado? Você se lembra de um outro que é muito famoso também? Sansão, né? Forte, ungido. A Bíblia vai dizer, lá em Juízes 16:4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Ele se apaixonou por uma mulher. E ali foi a ruína dele. O próprio Salomão, filho de Davi com Betseba, a Bíblia diz que as mulheres com que ele se envolveu, que não eram tementes a Deus, corromperam o seu coração. Então, meus irmãos, há uma linha muito tênue nesses relacionamentos e a nossa vida espiritual. Isso tem um impacto profundo na nossa vida espiritual. Então, sexualidade é uma coisa profundamente espiritual, em que Deus nos abençoa nessa área, abençoa a nossa casa, abençoa o casamento, abençoa a união de um homem e uma mulher, que os dois se tornam uma só carne, e Satanás também fica atento, procurando oportunidade nessa área, porque ele sabe que é algo muito espiritual. Então eu estou falando de ciladas, gente, e eu acredito que essa cilada, ela é muito séria, e há muitas formas de deturpar, de prender, de confundir as pessoas nessa área. Já começa que a gente vive uma época que nós estamos vendo um processo de desconstrução da sexualidade. Isso a gente sabe que nós estamos vivendo, esse processo de desconstrução da sexualidade. Desconstrução do projeto de Deus para um homem e para uma mulher. Desconstrução da família. Mas mesmo que nós, crentes, tementes a Deus, conhecemos a palavra, esse não é o ponto. A gente não está aqui num conflito profundo existencial do que diz respeito à desconstrução da sexualidade, na forma que a gente vê movimentos no nosso. Esse não é o grande problema nosso. Não é aí que os casamentos estão terminando. Há muitas formas de um casamento terminar. Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele mostra duas situações, se a gente for ver. Ele mostra uma privação, que pode você minar o relacionamento, de mostrar aqui que o marido ele tem que conceder algo à mulher, a mulher ao marido, e que eles não podem se privar disso. Porque sexualidade não é o ato em si, é tudo que envolve, que Deus criou, as emoções, o afeto, o carinho, as palavras de amor, aquilo que traz unidade, que não é só física, começa sempre emocionalmente na nossa vida. E a gente sabe que existe uma diferença enorme entre homens e mulheres. A gente diz assim, que homem é micro-ondas, mulher é fogão a lenha, né? A mulher fogou a lenha. O cara é um cavalo o dia inteiro. Não manda uma mensagem,
de carinho para a mulher, não faz uma ligação, não trata bem, há não sei quanto tempo não leva ela para jantar fora, não dá uma flor, não faz um carinho, não elogia ela, não faz nada, ele não se conecta emocionalmente com a mulher, aí chega à noite, ele quer que as coisas aconteçam, micro-ondas, a mulher fogão a lenha, você tem que estar pondo, você quer, já começa agora, eu quero sexta-feira ter um tempo com a minha mulher, já vai começar segunda-feira, entendeu? É um processo longo, porque a conexão é emocional para o físico. O homem, geralmente, é do físico para o emocional. E é maravilhoso, porque Deus criou em nós hormônios. Um abraço, gente, longo, transmite ocitocina, que é o hormônio do apego, do carinho, do amor. Um abraço longo. Um beijo prolongado, gente, ele transmite tanta coisa para o nosso corpo, vice-versa. Gente, Deus criou isso no homem e na mulher, para conexão, que eu acredito que tem 3 esferas a conexão de um homem e de uma mulher. Tem uma esfera totalmente física, biológica, tem um aspecto emocional, tá? E tem um aspecto também espiritual, porque nós somos templos do Espírito Santo, e a Bíblia nos adverte sobre isso. Como que eu farei templo do Espírito? E quando o homem se conecta com uma mulher, sexualmente, os dois se tornam um, independente se teve uma bênção de um pastor na igreja, não, os dois se tornam um. Então, se ao longo da nossa vida, o homem se conectar, ou a mulher se conectar com qualquer outro ser, do sexo oposto, ou até do mesmo sexo também, ele se torna um com ela. Isso é sério demais. Então não precisou de fazer um casamento, papel passado e bênção, não. A conexão é ali, os dois se tornam um templo. Por isso que a Bíblia adverte muito isso, principalmente a igreja de Corinto, que para eles, viver casado durante a semana e no final de semana ir lá no templo de Afrodite deitar com uma mulher, não tinha nada demais, podia voltar, continua aqui a minha esposa, meus filhos, tudo bem. Não, Paulo fala, não, você vai transformar o templo do Espírito Santo em um quê? Se unindo com uma prostituta sacerdotisa que adora outra. Loucura. Então a carta de Corinto ela é cheia de orientações nessa área. Isso mostra a seriedade do assunto, numa época em que falar sobre isso se torna até assim, nossa, quase parece que a gente é radical falar sobre isso por aí afora, né? Da unidade que existe, do projeto de Deus, isso é muito sério. E eu acho interessante que os textos, quando falam sobre esse assunto, eles sempre dão destaque, porque aquela mulher era muito formosa. Então isso é importante também. Eu tenho, assim, a nossa igreja não é radical nesse assunto, a gente não fica pegando no pé de postura, de roupa, mas irmãos, é o bom senso. É uma criança, uma adolescente, começa a criar corpo, os pais já têm que orientar. Você está começando a formar o corpo, tem hormônio lá. Se tem hormônio, já está virando uma mulher. E o menino já está virando um rapaz. E os hormônios afloram. E aí, tudo tem que mudar. Toda a postura, o vestimento, o jeito. Quando a gente é criança na escola, nós temos brincadeiras, nós temos amizades, nós temos intimidades, né? Mas quando vai se tornando adulto, tem que começar a ter uma postura diferente. Isso é tão sério, gente, isso é tão sério, que eu tenho estudado muito sobre esse assunto, um tema que tem batido a tecla. Eu criei um perfil que fala sobre relacionamento. Eu tenho postado muita coisa nessa área e visto e assistido sobre psicólogos, terapeutas, pessoas especializadas na área. E uma coisa que está assim muito forte nos dias de hoje é a questão dos relacionamentos humanos, sociais. Por exemplo, você acha que é possível, quero uma pergunta aqui para você, uma amizade entre um homem e uma mulher, lá fora, no ambiente de trabalho,
na sociedade uma amizade. Amizade, não é colega. Existe uma diferença absurda que a gente chama assim, colega de trabalho. Agora, você falar amigo. O amigo, ele é íntimo. O amigo, a gente se abre. O amigo tem conexões. Então, será que é possível a gente ter um amigo ou uma amiga íntima fora? Um dos terapeutas que eu acompanho, ele fala assim, existe sim, e Deus deu um nome, chama-se casamento. O único amigo ou amiga mesmo, íntimo, que você tem que ter, é o seu parceiro, a sua parceira. Por quê? Eles explicam assim, no momento que você começa a desenvolver uma amizade íntima e profunda, porque veja bem, é lá no trabalho, a gente tem colegas de trabalho, e às vezes as conversas podem sair um pouco do ambiente de trabalho, sobre assuntos gerais, às vezes a pessoa está tendo um problema de saúde, compartilha com a gente, às vezes a pessoa está... Não tem como, é uma interação constante, mas todo cuidado é pouco, porque com o tempo, começa a haver afinidade, e a barreira entre colega de trabalho e amigo íntimo é rapidinho, passa, a gente não percebe. Quando você menos percebe, você já está indo tomar o café com aquela menina lá do trabalho que você teve uma conversa legal na semana passada. E ela estava triste, e aí, de repente, ela compartilhou que ela brigou com o namorado. E aí o cara, das boas intenções, tentou consolar ela, aí na outra semana ele perguntou de novo, e como é que está o seu namoro? Aí ela se abriu de novo com o cara, e aí eles começaram, quebrou a barreira, não é mais colega de trabalho, é amigo íntimo, é confidente, ela já está falando das intimidades dela com o namoro, se está bem ou não. Aí o cara brigou com a mulher outra semana, aí quando menos percebe, ele está contando as brigas da mulher dele para uma menina lá no trabalho, e aí, meu irmão, começa a ver. Aí na outra semana eles foram almoçar com um grupo lá do trabalho, e ele sentou do lado dela, e passaram horas conversando sobre a vida conjugal deles, e quando menos percebeu, criou aquilo que muitas vezes dentro da nossa casa, a gente deixou morrer. Porque dentro da nossa casa, na roda viva, no ritmo do dia a dia, a gente vai perdendo a conexão emocional. A gente mal conversa. A gente está cansado do trabalho, chega, liga a televisão e dorme. E quando tem uma relação sexual, é mais física do que emocional. Então a pessoa começa a fazer uma transferência afetiva, que era para ser aprofundada na relação conjugal, de repente está satisfazendo lá fora. Às vezes no ambiente de trabalho, com uma colega. Quando menos percebe, começou umas conversas no WhatsApp. Aí trocou um meme, deu uma risadinha. Aí a pessoa está em casa, na frente do cônjuge, do seu parceiro, do seu namorado, do marido, se for, conversando com uma pessoa que ela está conectada emocionalmente com essa pessoa no ambiente de trabalho. E ela não vê a hora de acordar outro dia e reencontrar essa pessoa. Ela não percebeu que quando eles estavam juntos, conversando, houve abertura de coração, afeto. Existe uma coisa que, quando a gente se converte, vou contar para vocês uma coisa, quando a gente se converte, o coração converte, os hormônios não. O hormônio não converte. O hormônio masculino atrai hormônio feminino. Hormônio feminino atrai hormônio masculino. Deus criou isso. E se, por alguma razão, eu estou tendo um atrito dentro da minha casa, e eu não estou conseguindo me conectar emocionalmente com o meu marido, com a minha esposa, e sem perceber, ao longo de muito tempo no meu trabalho, eu venho me conectando emocionalmente e afetivamente com uma pessoa lá. Meus irmãos, precisa mais alguma coisa. E aí o que Paulo está dizendo aqui, ó, o marido conceda à esposa, não é só sexo físico, é afeto, é comunhão, é compartilhar de vida. Você casou, você tem um companheiro, uma companheira, essa é a pessoa mais importante na sua vida, mais que os seus pais e mais que os seus filhos. Essa é a pessoa que você deve investir a sua vida emocional, afetiva. E o sexo é consequência disso. Ele vem naturalmente. Eu digo, o homem é micro-ondas. Não adianta ele
se conecta emocionalmente com um monte de gente, mas não com a mulher, e acha que à noite, micro-ondas, aperta o botão, não, não funciona. Concede, semelhantemente um ao outro, porque você não tem poder sobre o seu corpo, é ela que tem, e ela não tem sobre o dela, você que tem. Então existe uma dívida. O texto é muito claro, assim, ó, conceder, porque um deve para o outro isso. Afeto, carinho, segurança, compreensão. Você já percebeu como a gente às vezes é muito compreensivo com as pessoas lá fora e nem um pouco compreensivo com as pessoas dentro da nossa casa? Isso tem um poder destrutivo dos nossos relacionamentos. Isso mina os nossos afetos. A gente tem muita paciência com gente lá fora. E ó, isso aqui, ó, tá por um fio aqui dentro. Qualquer coisinha explode. Grosseria, estupidez com os de dentro. Muita paciência com os de fora. Isso vai minando. E o que acaba acontecendo? O casal vai se distanciando por exemplo, emocionalmente, fisicamente e por fim, espiritualmente. Quando a desconexão emocional, por 1000 razões, são mágoas, são impaciências, e a gente é humano, a gente precisa de companhia, a gente precisa conversar, a gente precisa de alguém para se abrir, mas está tendo atrito em casa e começou a se abrir lá fora. Pode ter certeza, está havendo uma substituição afetiva, sem a pessoa perceber. Dali começa a ter, o que o texto diz, não vos priveis um ao outro. Começa a ter a privação física. Passa uma semana, não troca um beijo, não troca um carinho. Não é aquele beijinho assim, ó, tchau, bom dia, vai trabalhar. Não, isso aí não serve para nada, isso aí. É beijo, sabe? Pegar de jeito mesmo, entendeu? Na minha época a gente chamava de maio, dá um maio. Né? Aquele beijo assim de 15 segundos, que vai transmitir fluidos, que vai conectar vocês. Biológica, emocional, física, é necessário. Depois que casa não beija mais. Né? Quando namorava, queria beijar, até doía, ficava, adormecia os lábios, né? Tanto beijar. Ia no cinema, não via o filme, só beijava. Depois que casa não beija mais. Não beija. Aí vai se desconectando, física, emocional, espiritual, pronto. Quem que entra? Está aqui, ó, o texto está falando. Não é história. Para assim, ó, não vos priveis. Mas se alguma situação excepcional, já precisou fazer uma viagem, às vezes um problema de saúde, ou alguma coisa que aconteceu, uma causa maior, é temporário. Cuidado, por quê? Porque o texto é claro, está aqui, ó. E tem que ser por mútuo consentimento. Agora, existe o que a gente sabe no casamento, que é o castigo. Põe de castigo, né? Às vezes, literalmente no sofá. Vai dormir no sofá. Mas às vezes pode dormir na cama, mas ó. Né? Isso é castigo que a gente dá para a pessoa. Gente, isso aqui é perigoso, viu? Agora os homens vão grifar aqui, ó. Grifa aí, ó. Quando a mulher começar a privar, fala, ó, mútuo consentimento. Eu não estou consentindo, não. Não foi planejado isso aqui, não. Mútuo consentimento. Por algum tempo. Ó, para depois novamente vos ajuntar, vos reconectar. Por quê? Porque aí está lá o texto. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Está aqui, meus irmãos. Todo cuidado é pouco nessa área. Porque não é só você, o homem, a mulher e Deus. Tem um quarto elemento aqui. Não tem como ignorar isso. Tem o homem, a mulher, Deus e tem o diabo nessa história. E ele vai usar. Assim como ele usou para derrubar Davi, ele usou para derrubar Sansão e continua usando para destruir muitas e muitas vidas. E às vezes são coisas que passam desapercebidamente. A gente, quando percebe, já é tarde. Já está conectado emocionalmente com outras pessoas. Então, biblicamente falando, eu posso dizer, muito cuidado.
Quando é solteiro, é solteiro, ué. Solteiro, você está procurando uma conexão. Solteiro, você está lá na faculdade, você se conecta com muitas pessoas, conversa, se abre, você está procurando. Vai avaliar a pessoa, vai conhecer a vida dela, suas crenças, seus valores. Mas depois, no momento que você encontrou um parceiro ou uma parceira, já tem que mudar. A postura tem que mudar. Não dá para ter vida de solteiro estando casado. Então, aí, todo cuidado que um casal pode ter, e tem que ter, não esconder nada um do outro, porque isso mina a confiança e a segurança do casal. Não pode haver segredos. A Bíblia diz que Adão e Eva não tinham o que se envergonhar, não tinha nada para esconder um do outro. Você lembra disso? E quando o pecado entrou, eles passaram a ter vergonha um do outro. Eles tinham algo para esconder um do outro. Então, assim, isso é a base de uma relação. Meus irmãos, hoje a pesquisa é: qual a maior causa de divórcio e de destruição de lares? Se chama celular. Aqui você tem um mundo. Aqui você tem todas as moças lá do trabalho, você tem na rede social a ex, aí você tem a ex da ex, a outra antes da ex, aí você tem as, né, tá tudo aqui, ó. Um casal que não cuida desse negócio, a gente vai para a mesa, a gente coloca isso aqui e fica lá, conversando com a pessoa e mexendo. Não é assim que a gente faz, né? A gente vai dormir mexendo no celular. Isso aqui está substituindo a gente. A gente conversa com as pessoas, a gente mantém uma conexão 24 horas com pessoas fora de casa, como não tinha antes. No passado não existia isso. Hoje não, é de madrugada, é à noite, de manhã, de tarde, sábado, domingo, qualquer horário. Dependendo da área sua de trabalho, você tem que estar o tempo todo respondendo um problema, resolvendo um problema. Aqui, ó, você tem rede social. Gente, quanta briga por causa de rede social. Pelo amor de Deus. Rede social. Aí é aquela pessoa que manda uma mensagem elogiando uma foto que você postou. E aí você responde com um coraçãozinho. Pronto, deu abertura. Ó, o coraçãozinho parece que gostou. É relacionamento, gente, não tem jeito. Celular hoje é um instrumento que vem destruindo lares. Desconecta o casal, mantém portas abertas, é um estrago. Então, primeira coisa, segredo, não pode ter segredo. O casal não precisa ter senha um para o outro. O que eu vou ter que esconder do outro? Não tem coisa melhor. E eu dou a dica assim, ó, eu já vi, gente, eu já fui tratar de casais, tá? É raro casais que eu fiz casamento e divorciou, mas teve. E sabe o que foi? Todas as vezes que eu fui chamado, ela era isso aqui. Conversinha de celular com gente do trabalho. E tem gente que está divorciada, que já nem está mais na nossa igreja. E o problema era esse aqui. Estava tendo uma conversa com uma menina lá no trabalho e a namorada tinha senha. E um dia ela pegou a senha e viu. Outro dia eu vi, mas gente, isso acontece dentro da igreja, acontece fora da igreja. Conheço um casal que está divorciado. E eu me lembro que a primeira vez, eles eram recém-casados, o problema era isso. A pessoa casa e continua com comportamento solteira. Meu, não dá para você manter conversinha de celular com gente do trabalho. Isso é abertura emocional. Você vai conectar uma hora, você vai brigar com a sua mulher, e você vai ter conectado com a outra lá fora. E vai dar ruim. E termina em divórcio mesmo. Eu estou falando de casamentos que acabaram por causa de conversinha de celular. Você acredita? Como é que pode? Pode. É um mundo virtual. Hoje, meus irmãos, esse mundo virtual às vezes é até mais importante que o físico. Você vai contratar uma pessoa, hoje as pessoas estão entrando nas redes sociais. Porque lá você vê o que ela pensa, as pessoas estão sendo despedidas do emprego por causa de post de rede social. Sabia disso? E aí, claro que você vai conviver com a pessoa, você vai ver se aquilo é real ou não, né? Porque às vezes é fake, né? Pode pôr o que você quiser aqui. Sem contar com os filtros, né? Você vê a foto, é uma maravilha. Você vê pessoalmente, é você mesmo. O filtro deixa todo mundo bonito, entendeu? Mas isso aqui é um mundo, gente. Não tem essa. É o que mais está destruindo lares, relacionamentos. Eu já acompanhei divórcio por causa disso. Tinha conversinha lá, falei, não dá. Não dá. O segredo é o quê? Não ter segredo. Tem uma pessoa mandando mensagem. Se um dia acontecer, deixa eu contar uma coisa para você, isso aqui é uma dica. Se um dia acontecer, de você estar tendo uma conversa com alguém do trabalho, do sexo oposto, e o namorado, ou a namorada, ou o cônjuge, ou a cônjuge, começa a responder no lugar da outra, porque já está tendo treta lá. Ô fulano, aqui é a esposa do cara, que
você está mandando mensagem aqui para ele não está podendo atender agora, você pode mais tarde, é urgente. Se o parceiro já está pegando o celular, está respondendo no lugar, porque já está tendo treta lá no relacionamento. Então, isso é muito sério. O segredo é não ter segredo. Chegar, abrir o jogo. Aberto. Ó, fulano, tem uma menina mandando mensagem aqui para mim. Vamos resolver esse problema junto? Bloqueia, corta, manda uma mensagem e fala assim, olha, eu estou num relacionamento, eu não queria continuar essa conversa, que isso não está indo bem. Tem que ser assim, tem que ser direto. E às vezes, para não desagradar alguém virtualmente, a gente desagrada alguém fisicamente. Está dentro de um relacionamento e ele tem atrito, termina o relacionamento. E eu já vi casamento terminar em divórcio. Que eu fiz o casamento. Eu abençoei aquele casamento. Muito novos. Eles eram muito novinhos. Eu falei, primeira vez, os pais me ligaram, pastor, pelo amor de Deus, vai lá. Vai acabar o casamento deles. Cheguei lá, qual que era o problema? A menina chorando, porque ela tinha aberto o celular dele, que tinha senha. Já começou aí. Por que tem senha? Está escondendo o quê? O que a sua mulher não pode ver que você está escondendo aí? Você está conversando com quem? Tinha senha. E ela um dia abriu e viu. Tinha uma conversa muito longa com uma moça lá no trabalho. E depois disso foi, briga. Eles acabaram indo para outra igreja. E a última notícia que eu tive é que eles estão separados. E na rede social já vejo ela com outro rapaz e ele com outra menina. Acabou o casamento. Por causa de senha de celular. Conversa de celular. Não brinca, gente. O inimigo vai entrar pela brecha que a gente der. Acabamos de ler um texto. Não vos priveis. Nem física, nem emocional. E agora eu vou... Nem espiritual, eu vou colocar um quarto elemento. Nem virtual. Você está privando o seu cônjuge virtualmente da sua vida, é o quarto elemento que a gente vai ter que colocar, gente. Não tinha isso aí antes. Não tinha. Só tinha o emocional, o físico e o espiritual. Agora nós vamos ter que colocar. Tem casais que estão vivendo muito bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, não sei, mas virtualmente, não. Eles estão desconectados. Existe uma vida paralela. Um não tem acesso ao do outro. Tem senha, tem conversas secretas. Claramente esse relacionamento não vai para frente. O virtual é o quarto elemento que a gente tem que inserir hoje aqui. Que Satanás, ou ele vai pegar no espiritual, ou ele vai pegar no emocional, ou ele vai pegar no físico, ou ele vai pegar no virtual. E hoje é o número 1 de divórcio no Brasil, é celular. Começa tudo aqui. Celular. Os lugares que mais tem traição. Primeiro é celular. Segundo, trabalho. Terceiro, academia. Sabe o que é o quarto? Mais tem traição no Brasil? Igreja. Celular, trabalho, academia, igreja. Olha o perigo. Já vi muito caso sim. Por isso a gente tem que tomar cuidado, igreja. Por quê? Igreja é um lugar que a gente tem conexões. Mas tudo crente, convertido, santo. Tudo um ser humano. Tem desejo, tem paixões, tem frustrações, tem carências. Ah, quanto problema nós já tivemos de mulher que aparece aí atrás do pastor. Vocês já viram muito? O pastor tem que casar logo. Já falei para minha mulher, casar logo. Esses namoros aí longos dá ruim. Então, é um lugar perigosíssimo, gente. Porque a gente quebra barreiras aqui. A gente se abre. Cuidado ao dar carona, cuidado ao fazer visita. Isso é uma coisa que logo que eu entrei na igreja, eu aprendi, porque eu já vi casos dentro da igreja. Líder, presbítero, que foi visitar uma família, chegou lá, os pais não estavam, estava só a menina. Ele entrou, ficou lá, tomou café, bateu papo com a menina. Entendeu? Pois ele saiu, e aí girou uma conversa. Que um homem estava dentro da casa com a mulher sozinha lá dentro. E isso deu muito problema. O cara saiu da igreja. Logo que eu me converti, eu me lembro que em São Carlos teve uma história dessa. E eu sei que ele não fez nada, porque eu conheço o caráter daquela pessoa, mas ele deu brecha. A gente não tem só que fazer o que é certo, a gente tem que parecer certo em algumas situações. A Bíblia fala para fugir de toda aparência do mal. A gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? A forma que a gente se conecta aqui. Eu gosto de abraçar, porque mas às vezes eu acho que eu tenho que tomar mais cuidado.
Eu já dei muita brecha, porque eu abraçava todo mundo, eu beijava todo mundo, brincava com todo mundo. Mas às vezes, quantas vezes eu não me vi em situações de que a mulher vinha, vivia o inferno com o marido não era da igreja, ela vinha aqui carente, cheio de necessidades afetivas. A forma que a gente abraça já mexe com a pessoa. A gente tem que tomar um certo cuidado. O homem é pelo visual, então a gente tem que tomar um certo cuidado da forma que a gente se veste. Um decote que vai lá no umbigo, entendeu? A calça que parece que puxaram assim. A pessoa tem que ter uma certa postura, porque estamos lidando com seres humanos, que têm carências, que têm necessidades, tem que ter maturidade, postura. Sabe? Tem que ter postura. A gente pode provocar ciúme num cônjuge, num parceiro, a forma que a gente aborda, as brincadeiras que a gente faz. Na igreja essas coisas não acontecem. É o quarto lugar que mais tem traição no Brasil. Primeiro é celular, segundo é trabalho, terceiro é academia, o quarto é igreja. Que é a coisa mais natural do mundo, você está indo embora, a irmãzinha está sozinha, está indo embora, eu vou dar carona para a irmã. Aí senta os dois juntos e vai, cuidado. Não estou dizendo que é um pecado mortal, mas vai esperto. Vai esperto. Você vai chegar lá na frente da casa dela, o maridão dela está lá. Falei, o que você chegou com esse homem? Quem é esse homem? Então, às vezes, o marido não frequenta a igreja. Tem que tomar os cuidados. Vai visitar uma mulher, entendeu? Liga antes, fulano, você está acompanhada? Quem está aí? Não, estou sozinho, tudo bem. Quando chegar alguém, você me avisa que eu vou visitar. São cuidados que a gente tem que ter, porque o inimigo, ele fica procurando brecha, oportunidade. Ele fica ao vosso derredor baranamando como leão, para destruir lares, casamentos, famílias. A gente diz, a gente está brincando às vezes, a gente está de brincadeira com a pessoa, mas o diabo não está de brincadeira, esse que é o problema. Ele diz claramente assim, olha, para que Satanás não vos tente. Ele fica procurando oportunidade. Ele sabe se tem um casal que não está bem, física, emocional e espiritualmente. Esse casal precisa oração, gente, oração. Porque Satanás vai trabalhar até conseguir entrar lá dentro. Você deu a brecha, ele entra. E quando ele entra, meu irmão, faz um estrago. É o que a gente chama de cilada do diabo. Na área da sexualidade. Todo cuidado é pouco. Cuida do seu casamento, cuida do seu relacionamento. Não brinca porque o diabo não está brincando. Cuida das suas posturas lá fora no ambiente de trabalho. Cuidado que a amizade e intimidade entre homem e mulher fora de casa é perigosa, sim. É a segunda causa de divórcio no Brasil, depois do celular. É ambiente de trabalho, amizade que a gente faz, intimidade, conexões afetivas e substituições afetivas, brechas, destrói. E não tem essa. Na medida que a pessoa se conecta emocionalmente com uma outra pessoa, se desconecta com a pessoa lá dentro de casa. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Quando menos percebe, conversa mais com o de fora do que com o de dentro. Então faz essa análise. Você tem sentado e gastado horas conversando com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com sua mulher, com o seu marido? Você tem ouvido as lamúrias da sua esposa? Você não aguenta mais, mas você está ouvindo ela lá de fora, né? Faz essa pergunta para você. Como é que está a sua conexão emocional? Você tem se conectado espiritualmente? Você tem orado com a sua mulher, com o seu marido? O casal tem junto orado? Tem conexão emocional? E a conexão física? Como é que está? É uma pergunta que tem que fazer. Cuida dessa saúde física, emocional. Com o tempo, os hormônios, eles vão passando por oscilações. A idade vai chegando, então, meu irmão, vai numa academia, cuida da sua saúde física, emocional, alimentação, para que você tenha vigor para cuidar da sua mulher, e a mulher ter atenção, vigor para cuidar do seu marido. É uma forma de você se cuidar. Você tem que se cuidar espiritualmente, você tem que se cuidar fisicamente, e você tem que se cuidar emocionalmente. Blinda todas as áreas da sua vida. E investe. Porque nós temos um inimigo rondando, procurando uma brecha. E se eles perceberem que vocês estão se desconectando, física, emocional, espiritual, ele vai entrar. E virtual também. Muito cuidado. Com uma coisinha chamada celular. Isso é bíblico, gente. Está aqui na palavra de Deus. O Senhor quer abençoar a sua casa, a sua família. E o inimigo quer destruir a sua casa e a sua família.
Eu oro para que na nossa igreja os casais sejam fortes, se blindem, se cuidem, e que o inimigo não tenha poder, não tenha brecha. Abre o coração, confessa, conta as mágoas, pede perdão, perdoa, trata das feridas. Não dorme brigado, senta, conversa, desabafa. Você tem que aprender a abrir o coração para sua esposa tem que aprender para o seu marido, o parceiro, o homem ou a mulher que Deus colocou na sua vida. Esse é o seu melhor amigo. Você tem que ser amigo dele, senão não vai dar certo. Você vai achar amizade lá fora. É dentro de casa. Cuida, protege, satisfaz, se preocupa em dar amor, carinho, proteção, para que o inimigo não use essa brecha para destruir a sua vida, que é uma cilada que tem destruído muitos lares. Perigosíssimo. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar enquanto o louvor vem à frente, pedindo a bênção, a direção de Deus, e vamos orar pelas famílias, pelos casais da nossa igreja. Essa é uma área perigosa, gente, e que a gente sempre vai ter que ficar atento. Satanás não dorme no ponto, está procurando. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, inúmeras vezes que eu já vi relacionamentos morrerem, e às vezes você vai ver, nem houve uma coisa tão grande, mas foi se esfriando, se distanciando, física, emocional, pronto, a porta está aberta. Satanás vai pôr uma terceira pessoa aí, e vai fazer um estrago. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ó Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra tem orientações claras, diretas, que nos confrontam, porque quer nos abençoar. Precisamos ser confrontados, quem sabe práticas, costumes, coisas, ó Pai, que nós fazemos sem perceber, Senhor, mas que está minando, destruindo os nossos relacionamentos. Está dando brecha para o inimigo entrar nesta casa, nesta família, nesse lar, nesse relacionamento e destruir essa família. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos levar a sério a Tua palavra, porque o inimigo não está brincando. Os divórcios estão aí, Senhor, se multiplicando, e foram pequenas, ó Deus, desconexões emocionais, afetivas, físicas, virtuais, que o casal foi alimentando sem perceber, e o casamento vai minando, morrendo, e quando eles percebem, às vezes é tarde demais. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidar, Senhor, porque nós vamos prestar conta, como estamos cuidando do nosso parceiro, da nossa parceira, o homem e a mulher que o Senhor colocou na nossa vida, como a pessoa mais importante da nossa vida. Ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há em algum casal, Senhor, uma brecha, que eles possam juntos, em oração, fechar essa porta, para que o inimigo não entre. Blinda essas 4 áreas, física, emocional, espiritual e virtual. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.